Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te aguardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Até aqui temos buscado, com a ajuda do Senhor, compartilharmos algo a respeito do serviço desse mordomo modelo, o mordomo aprovado por Deus. Nosso Senhor Jesus é o varão aprovado por Deus, porque viveu sua vida e seu ministério debaixo de provas e testes, para que então, finalmente, aquele selo significado pela voz do Pai no Monte da Transfiguração pudesse ser uma realidade comprovada na sua vida e serviço. Este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Tudo que nosso Senhor Jesus viveu e passou em seu ministério respondeu plenamente ao coração de seu Pai. Nosso Senhor Jesus não apenas representa para o homem o que Deus é, mas também em sua vida e serviço, ele representa o que o homem deveria ser. Quando olhamos para ele, como já estudamos o texto de Filipenses 2, ele é o modelo no que se refere ao serviço, e por causa de seu serviço provado e aprovado, ele foi feito o varão aprovado por Deus, nas palavras de Pedro, na sua pregação apostólica. Então, queridos irmãos, como dissemos ontem, não há nada que possa ocupar os interesses, as aspirações, as meditações de nosso coração tão frutífero quanto meditarmos nas glórias de Cristo. Essa realmente é a nossa mais sublime ocupação. Para citar uma vez mais, John Owen, que citamos ontem, aquele servo do Senhor do século XVII, ele disse que o glorioso da Bíblia é que hoje ela é o único meio tangível de conhecermos a glória de Cristo.
Como somos gratos ao Senhor por termos uma cópia das Escrituras em nossas mãos e podermos conhecer progressivamente das belezas, riquezas do nosso Senhor Jesus. Então, hoje, com a ajuda do Senhor, dando um último passo nesse assunto, no que concerne a minha responsabilidade, nós vamos estudar essas tentações de nosso Senhor Jesus. Vamos buscar ajuda para compreendê-las, já que cada uma em particular das chamadas crises do Senhor Jesus são verdadeiramente, em muitos sentidos, incompreensíveis para nós. Nosso Senhor ele vive uma relação com Deus, está em uma relação com seu Pai, que é completamente distinta da nossa relação em vários sentidos. Ele pode dizer que tinha uma glória junto do Pai antes que houvesse mundo, coisa que nós nunca poderemos ou poderíamos dizer. Ele é aquele que Hebreus diz dele, que nos convinha um sumo sacerdote assim como este. E suas características são santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, basicamente, em todos os sentidos, as relações do nosso Senhor Jesus foram muito mais intensas, profundas, em todos os sentidos, em todo o significado, com o seu Pai, do que a nossa o é. Não é que tenhamos limitação no sentido de ter comunhão com o Pai, no sentido até mesmo de participar da natureza divina. Tudo isso em Cristo é verdade para nós. Mas isso em nada muda o fato que essa relação gloriosa que há entre o Pai e o Filho pelo Espírito é uma relação triuna, eterna, inviolável, impenetrável. Os servos de Deus da época medieval buscaram usar um termo. Ele não é bíblico, como muitos outros não são. Trindade, por exemplo, não é um termo bíblico. Mas isso em si não importa, porque foram termos buscados para se procurar de alguma maneira tanto entender o que é possível ser entendido, quanto ajudar outros no que pode ser entendido dessa revelação maravilhosa de Deus em Cristo. Então, alguns servos do Senhor na era medieval usaram um termo grego chamado pericoresis. Essa palavra peri significa ao redor e coresis vem de dança, coreia, na língua grega. E pericoresis significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles vivem, para colocarmos a ideia de um modo muito claro, em um abraço eterno. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. O Espírito habita no Pai e habita no Filho. O Espírito procede do Pai para o Filho e procede do Filho para o Pai. O Pai eterno tem comunhão com o Filho eterno em uma terceira pessoa eterna. Não é uma comunhão de sentimentos, é comunhão numa pessoa, o Espírito Santo. Ele é o Espírito de comunhão, por isso Paulo ora. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então essa é uma relação maravilhosa. A Trindade é uma eterna comunidade e ela é a base de toda a comunidade terrena. Nós vivemos todo esse caos relacional porque os homens em geral não conhecem a comunhão da Trindade. Porque a Trindade é a única civilização. Todas as outras chamadas civilizações humanas, na visão de Daniel, são bestialidades. Quando Daniel viu aqueles impérios babilônico, medo-persa, grego, romano, e viu aquela estátua, por um lado, aquela estátua era de ouro, prata, bronze, ferro e barro, no capítulo 2. Mas por outro lado, no capítulo 7, eram bestas. Tudo que os homens chamam de civilização, para Deus são bestialidades. Porque a única civilização é a Trindade. E por isso, então, irmãos, nós, com temor e tremor,
nos aproximamos desse assunto das tentações do nosso Senhor Jesus. Assim como com temor e tremor nos aproximaríamos da encarnação do Verbo eterno de Deus, da mesma maneira da morte do Redentor na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? Assim de sua ressurreição, assim de sua entronização, exaltado, pois, à destra de Deus, recebendo do Pai a promessa do Espírito, o seu sumo sacerdócio eterno, celestial, vivendo para interceder por nós. Irmãos, nós teremos uma eternidade sem fim para avançarmos na compreensão desses assuntos, sem nunca os esgotarmos, nem na eternidade vindoura, chamemos assim. Tão rica é essa relação trinitária. Então, voltando nossos olhos, com a ajuda do Senhor, para esse texto que citamos, Mateus 4, de 1 a 11, ele é um dos registros. Lucas tem um registro também no seu capítulo 4, daqui a pouco vamos ver algo da diferença. E Marcos tem um brevíssimo relato no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. João não fala absolutamente nada sobre as tentações no deserto do Senhor Jesus. Marcos tem 2 versículos breves, e Lucas e Mateus, ambos no capítulo 4, registram as tentações do Senhor. Então nós procuramos caminhar nesse assunto, com a ajuda do Senhor, da seguinte forma. Em primeiro lugar, 1 João capítulo 3, no versículo 5, um verso importante, diz assim: sabeis que ele, o Senhor Jesus, se manifestou para tirar os pecados. Se manifestou para tirar os pecados. Então João vai seguir. E nele não existe pecado. Logo em seguida, no versículo 8, parte final, 1 João 3, 8. A última frase desse versículo diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, nós entendemos que as tentações do Senhor Jesus por 40 dias no deserto, e em particular essas que culminaram no 40º dia, o último dia, então, desse período de testes do Senhor, com estas tentações que são descritas no relato que nós lemos, essas tentações significam o começo do cumprimento do que João acabou de dizer. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, o primeiro homem foi tentado nos mesmos pilares em que o segundo homem o foi, o nosso Senhor Jesus. O inimigo obteve ardilosamente vitória no primeiro caso. O homem caiu. Agora um segundo homem se manifesta. Tão homem quanto o primeiro homem no que se refere à natureza humana. Tão vulnerável quanto o primeiro homem. Já que o primeiro homem era inocente. Não foi criado com pecado. A natureza humana do Senhor Jesus era uma natureza vulnerável. Em todos os aspectos. Seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional. Nosso Senhor, quando viu seu amigo morto, chorou. Seus sentimentos eram vulneráveis. Ele foi atingido pela morte de Lázaro. Ele chorou diante da incredulidade de Jerusalém, quando se aproximava dela pela última vez. Então, quando nosso Senhor é tentado, ele realmente é vulnerável a essas tentações. Elas não teriam nenhum sentido se isso não fosse verdadeiro. Isso contrariaria o que diz o livro de Hebreus, que nosso Senhor foi tentado. Em todas as coisas, à nossa semelhança. Ou seja, em tudo o que concerne à vulnerabilidade da natureza humana, mas sem pecado. Então é claro que, em alguns aspectos, essas tentações são incompreensíveis para nós. Mas o que temos que fazer quando tocamos essas verdades profundas e incompreensíveis é nós batermos o martelo dos dois lados.
O Senhor Jesus é plenamente Deus e o Senhor Jesus é plenamente homem. Nós não compreendemos, mas é assim que a palavra de Deus o ensina e esse é o fato. Deus é totalmente soberano, o homem é totalmente responsável. Se nós misturarmos e confundirmos essas verdades ou tentarmos invalidar uma em função da outra, nós vamos remar um barco com um remo só, girando em círculos e não vamos a lugar algum. O mesmo com relação às tentações de nosso Senhor Jesus. Nós também não conseguimos entender como o Senhor Jesus, sendo um ser santo e sem pecado, ele ainda assim foi tentado. Não tente explicar, nem precise buscar a ajuda dos estudiosos, que eles vão ficar tão indagativos quanto você. Esse é mais um mistério maravilhoso, tremendo, e que nós nos aproximamos então com nossos joelhos dobrados e com temor e tremor em nossos corações. O fato é que nosso Senhor foi tentado em todas as coisas. Agora vamos ver algo sobre essa necessidade das tentações. Então, em primeiro lugar, lembremos-nos, 1 João 3,8, parte final. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Naquilo em que Satanás foi vitorioso no primeiro homem, ele buscou abordar o segundo homem, ou ele mesmo, o último Adão, para usar a linguagem de Paulo, em Coríntios 15. Nunca diga segundo Adão. Nosso Senhor foi o último Adão, e ele foi o segundo homem, porque ele é cabeça de uma nova raça. Deus tem um novo princípio na encarnação do Verbo de Deus. Então, essa é a primeira coisa. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e aí está ele, começando a destruir as obras do diabo. Quando ele completaria? Cruz do Calvário. Está tudo consumado. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, já citamos, vamos ler 4 textos, pelo menos, na Epístola aos Hebreus, que vão nos ajudar no sentido da necessidade das tentações. Porque nosso Senhor precisaria ser tentado. Então vamos primeiro a Hebreus capítulo 5. Alguns de nós, sem dúvida, conhecem esses textos de cor. É importante nós abrirmos nossas Bíblias para lermos um a um deles. Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus. Aqui não é usada a palavra Jesus Cristo e nem Senhor Jesus. Algumas vezes, essa palavra Jesus, não poucas vezes, aparece desacompanhada do título Jesus e do título Senhor e do título, digamos assim, Cristo. Porque a humanidade do Senhor Jesus é, sobretudo, nesta carta, enfatizada. Então aqui está um dos vários casos. Ele, Jesus. Sua humanidade está destacada então. Jesus de Nazaré. Não é enfatizado o fato dele ser Senhor e nem ser Cristo. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ontem já dissemos que esse texto parece, sem dúvida alguma, ter relação direta com o Getsêmani. Foi ali que o Senhor experimentou essa realidade descrita aí. Verso 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós estamos diante de nós em Mateus 4 com o primeiro relato dos seus sofrimentos. 40 dias no deserto, imediatamente após o batismo, então ele está iniciando seu ministério, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para 40 dias de testes e provas e jejum e lutas, até que no 40º dia o próprio diabo se apresenta a ele com essas sugestões que vamos buscar examiná-las. Então o verso 8 diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e o verso 9 agora vai nos ajudar
bastante no que concerne a primeira necessidade da tentação. Porque isso não poderia passar em branco na vida do nosso Senhor Jesus. Então o verso 9 vai dizer: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor, a ideia aqui é a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Então era necessário, em primeiro lugar, que nosso Senhor fosse tentado, para que ele fosse aperfeiçoado para ser a fonte de nossa salvação. Nós vamos entender isso melhor através de outros versículos. Hebreus é o livro que melhor explica este assunto. Se nosso Senhor não tivesse experimentado na sua própria carne, lembre-se do capítulo 5 de Hebreus, depois você leia os versículos a partir do verso 2 do capítulo 5. O sumo sacerdote que era eleito, ou sacerdote, também o sumo sacerdote, que eram escolhidos segundo os homens, segundo a genealogia e a descendência de Arão, que foi o primeiro deles, eles tinham que ter certas qualidades. E se você ler lá, está escrito, ele teria que ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, porque ele mesmo estava rodeado de fraquezas. Com relação ao nosso Senhor Jesus, nele não havia pecado. Mas ele precisaria experimentar na sua natureza humana, vulnerável, o que era a tentação. Do contrário, ele nunca poderia ser socorro para os que são tentados. Então essa é a primeira necessidade, maravilhosa e importantíssima. Nosso Senhor experimentou, iniciando o processo de destruir as obras do diabo e ao mesmo tempo sendo aperfeiçoado para ser fonte. Talvez essa palavra seja melhor aí nesse aspecto do que autor. A língua original permite todas essas traduções, se os irmãos consultarem. Ele foi aperfeiçoado para ser fonte de nossa salvação. Então essa é a primeira necessidade. A segunda, veja no capítulo 2 de Hebreus mesmo, veja no verso 10. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, no contexto aqui esse é Deus, o Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Temos de novo aí a palavra que já lemos lá no capítulo 5. Tendo sido aperfeiçoado. E aqui diz aperfeiçoasse. Por meio de sofrimentos. Então aí está o lugar das tentações, inclusive. Aperfeiçoasse a quem? Ao autor. De novo a palavra significa fonte, mas aqui vamos usar um outro sentido possível, dentre tantos, para a tradução dessa palavra no original. Aqui vamos usar a palavra capitão. Aqui vamos usar a palavra pioneiro, que são traduções da mesma palavra na língua original. O Senhor foi aperfeiçoado para ser o pioneiro de nossa salvação. Se você conhece a epístola aos Hebreus, que epístola é essa? Essa epístola vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus é o pioneiro do caminho celestial. Capítulo 6 vai dizer que ele é a âncora da alma segura e firme e que penetrou além do véu. E se você quiser saber que lugar é esse, a epístola explica, no capítulo 9. Quando vai dizer que esse Jesus comparece agora por nós diante de Deus. Esse termo diante de Deus explica o que o autor de Hebreus chama de além do véu, no capítulo 6. Além do véu é na presença imediata de Deus, ou diante de Deus. É lá que a âncora de nossa alma está. Por isso, a âncora está recolhendo o navio. É o contrário, no natural, não é? O navio vai fazer o seu trabalho no mar, ele lança a âncora fixa o navio naquela posição, ele faz o seu trabalho, quando conclui o seu trabalho, ele recolhe a âncora e segue o curso. Conosco diferente. A nossa âncora já foi lançada além do véu, e agora a âncora está recolhendo todo o navio. E nós somos seus tripulantes. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Por quê? Porque é lá que ele está. Além do véu, comparecendo agora por nós diante de Deus. 4 vezes o autor de Hebreus vai dizer assim:
de uma maneira ou de outra, com uma conjugação ou com outra, ele vai dizer: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa é a posição da nossa âncora. 4 vezes no livro de Hebreus. Nos capítulos 1, 8, 10 e 12. 4 referências ao Senhor estar assentado. Então, segunda finalidade das tentações. Ele seria aperfeiçoado para ser pioneiro, aperfeiçoado para ser capitão de nossa salvação. Porque ele conhece o caminho até o trono. Ele é o pioneiro na vocação celestial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, pioneiro, capitão, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa vocação. Nosso Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, verso 1. Então essa é a segunda necessidade. Vamos ainda no livro de Hebreus, veja o quão rico esse livro é sobre esse assunto. Do Senhor em carne, do Senhor tentado, do Senhor sumo sacerdote, do Senhor exercendo esse sumo sacerdócio no trono celestial. Veja quanto esse livro é rico. Ainda no capítulo 2, veja o verso 14. Visto, pois, que os filhos, nós, aqueles que ele fez filhos no Filho, visto que os filhos têm participação comum, koinonia, participar, ter algo em comum, parte comum, tem participação comum de carne e de sangue, natureza humana, todos nós participamos de natureza humana. Então, destes, ele também, igualmente, participou. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, incluindo, obviamente, a tentação, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ouça agora o verso 18. Pois, naquilo mesmo que ele sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que maravilhoso sumo sacerdote nós temos. Participou de natureza humana, para que fosse testado, tentado em todas as coisas. E vivendo essa experiência humana, ser capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, dos que são tentados. Porque ele mesmo conhece a força e o significado de todas essas tentações. Já que os pilares em que nosso Senhor Jesus foi tentado, assim como os que Adão foi tentado, são os pilares em que toda a raça humana é tentada. Nós podemos resumir todas as tentações em 3. E são exatamente estas em que o Senhor foi tentado. Então, terceira finalidade, acabamos de citar nesse texto. Lembrando, irmãos, que citamos ontem que essa palavra socorre no versículo 16, que ocorre 2 vezes, é aquela que lembramos ontem que significa agarrar em adição. Lembra-se daquela palavra? Primeiro o Senhor, digamos, agarrou a natureza humana, ele não a tinha. Ele era apenas o Filho de Deus, sem natureza humana. Então aquele outro milagre, aquela outra crise, como citamos, maravilhosa, aconteceu. O Espírito Santo preparou um veículo humano no ventre da Virgem, segundo a profecia. Então, o ente santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então ele agarra em primeiro lugar natureza humana. E em adição, o que ele agarra? Os que são tentados. Ou os filhos. Ele só pode agarrar os filhos porque ele agarrou a natureza que eles têm. Ele se fez comum com a sua natureza. Há uma obra tão linda de um servo do Senhor chamado Anselmo. Anselmo de Cantuária, século XII, imagine isso, século XII.
Porque Deus se fez homem. No original em latim, cur Deus homo. Porque Deus se fez homem. Que obra maravilhosa, que interessante. Ele vai nos ajudar a entender desse mistério da encarnação. Por que precisávamos de um Redentor 100% divino e 100% humano? E o último aspecto, capítulo 4 de Hebreus, quarta necessidade das tentações de nosso Senhor. Hebreus capítulo 4, versos, vamos ver desde o 14 a 16. Irmãos, o Senhor me tem dado o privilégio de estudar essa epístola aos Hebreus há 35 anos. Sabe como eu me sinto? Um menino brincando na praia. Essa epístola é maravilhosa, assim como é toda a palavra de Deus. Mas ela é singular no sentido de apresentar o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Que riquezas, que profundidades. Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, viu de novo a palavra desacompanhada, enfatizando sua natureza humana? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Profissão de fé é feita em um ambiente amistoso. Confissão de fé é feita em um ambiente inamistoso. E esse era o ambiente dos hebreus. Eles estavam sendo provados, eles estavam sendo forçados de alguma maneira, induzidos a dar um contra-testemunho da sua fé. Então, o autor diz, guardemos firmes nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, esse lindo verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Esse pioneiro, capitão, como já citamos, assentou-se, provado e aprovado, assentou-se no trono da graça diante de Deus, para que nós, os que somos tentados, os filhos que pertencemos a Ele, que pertencem a Ele e são tentados, quando se achegam ao seu trono da graça, e aí deveriam viver e permanecer, sempre encontram graça, que significa provisão, e sempre encontram misericórdia, porque nós somos pó, para socorro em ocasião oportuna. Então tudo isso é verdadeiro por quê? Porque nosso Senhor foi tentado em todas as coisas, verso 15, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então está aqui a quarta finalidade. A terceira citamos, para socorrer, tomar pela mão os que são tentados. A quarta, nesse capítulo 4, para estabelecer um trono de graça e misericórdia. Então, essa quarta finalidade das tentações do Senhor. Mais um passo. Quem conduziu o Senhor à tentação? Interessante agora você combinar Marcos 1, no seu relato, com Mateus 4. E Lucas vai dizer o mesmo que Mateus, que o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E a ideia é uma condução na qual o Senhor é voluntário. Conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Por um lado, o Senhor, como no conselho eterno da Trindade, ele se apresentou para ser cordeiro, aqui da mesma maneira, o Senhor se apresenta e se expõe para ser tentado. Então ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas Marcos faz um contraponto interessante. Marcos usa a palavra impeliu. E essa é uma palavra diferente. Diz que o Espírito o impeliu, e a ideia é lançou. Após o batismo, tu és o meu filho amado em quem me comprazo. A ideia é que o Espírito toma o Senhor Jesus e o lança no deserto. Ele o impeliu ao deserto. Então aqui de novo nós temos um ponto e contraponto importante aí. Tanto o Senhor se apresenta,
quanto o Espírito o impele, para que ele seja tentado pelo diabo. As duas coisas. Terceiro, as esferas da tentação. Nós vamos buscar, com a ajuda do Senhor, buscando sua graça e socorro, para sermos o mais didáticos possível nessa noite. Então nós já estamos dando o terceiro passo, só temos mais um. Mas não se alegre muito não, que esses dois são mais longos. Talvez apenas 10 horas nós terminaremos. Mas no terceiro passo, eu queria projetar um quadro para os irmãos terem uma visão geral dessas tentações do Senhor. Mas antes que ele seja projetado, preste atenção aqui. Nós não vamos manter o quadro projetado para que nós não nos distraiamos. Então não se preocupe com o quadro. Esse quadro está lá na mesa, em pendrive, quem quiser depois que o obtenha. Não se preocupe em anotá-lo, corrido, não vai dar tempo. Então olhe apenas para termos uma visão geral das tentações, os níveis das tentações, as esferas das tentações. E nós vamos para o quarto passo, como falamos. E no quarto passo, escute bem, nós vamos ver as 3 respostas do Senhor à tentação. E quando nós analisarmos as 3 respostas, então nós vamos entender a força das 3 tentações. Compreendeu? Observando como o Senhor respondeu às 3 tentações. Então, por favor, irmãos, vamos projetar o primeiro quadro? Então, a primeira tentação tem a ver com o corpo, certo? Vamos fazer um comentário anterior aqui. Preste atenção. É muito provável, segundo o meu entendimento, eu diria que certo, que a ordem cronológica das tentações é Mateus quem dá. É Mateus. Por quê? Lucas registra as mesmas tentações, mas a ordem cronológica em que elas aconteceram, sem dúvida, parece ser a de Mateus, por 2 motivos pelo menos importantes. Então observe. Primeiro, a ordem de Mateus progride na sutileza e nas esferas das tentações. Primeiro, na sutileza. Nosso Senhor foi tentado nas 2 primeiras tentações que Mateus registra, com aquela investida do diabo assim: se és o Filho de Deus. Então Satanás abordou o Senhor Jesus nas 2 primeiras tentações, conforme o relato de Mateus, investindo sobre a filiação do Senhor Jesus. Quando ele viu que não foi vitorioso na questão, nessa abordagem com relação à filiação, ele fez uma terceira abordagem, que vamos entrar em detalhes depois, não é assunto para agora. Agora, com relação às esferas da tentação, também nós vamos observar que Mateus é quem segue a ordem. Então nós temos aqui corpo, por favor, projete o próximo, alma. Então observe aí que a segunda tentação tem a ver com a alma. E então, o Senhor Jesus foi tentado no terreno da soberba da vida. E a última tentação, terceiro quadro, na esfera do espírito. Corpo, alma, espírito. Em sequência. A última tentação atinge a esfera do espírito do nosso Senhor Jesus, em particular, porque ele é tentado no que concerne a possuir os reinos do mundo e a glória deles. Então, por favor, projete o último quadro, que deve ter as 3 juntas. Então aí você vai ver a ordem das esferas da tentação. Corpo, Satanás investindo no corpo do Senhor Jesus, como? Manda que essas pedras se transformem em pães. Depois Satanás investindo na alma do Senhor Jesus e dizendo: atira-te daqui lá embaixo, do pináculo do templo abaixo, e citando o Salmo 91. Depois entraremos nos detalhes. E finalmente Satanás investindo no espírito do Senhor Jesus, porque ele toca na questão da adoração. E adoração é uma questão essencialmente espiritual. O Pai procura adoradores que o adorem no espírito e na verdade. Então Satanás investe nesse terceiro terreno do espírito, na última tentação, buscando adoração espiritual. Agora, apague o quadro, por favor, e os irmãos vão deixar de copiar. Vamos falar um pouquinho desse quadro antes de entrarmos então nas respostas do Senhor. Primeiro, com relação ao corpo.
Nosso Senhor foi tentado, em primeiro lugar, na concupiscência da carne. João diz assim no seu capítulo 2, você conhece bem o texto, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Aí João vai dizer, ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, estritamente falando, quem é esse? É o nosso Senhor Jesus. É o pioneiro e capitão e fonte de nossa salvação. Ele é quem fez a vontade de Deus, a ponto de perder de vista a face de Deus, como citamos ontem, para que cumprisse a vontade de Deus cabalmente. Por isso ele permanece sacerdote perpetuamente, como o livro de Hebreus vai nos dizer, tentado em todas as coisas. Então, no que concerne ao corpo, o Senhor foi tentado na concupiscência da carne. Qual foi a tentação? Manda que essas pedras se transformem em pães, para um homem que estava faminto após 40 dias de jejum. Depois vamos ver os detalhes dessa tentação. A segunda, na ordem de Mateus. Apenas para que você saiba o que acontece entre Mateus e Lucas, Lucas inverte a segunda tentação com a terceira. Ele coloca a investida de Satanás para que Jesus o adore em segundo lugar. E coloca o pináculo do templo em último lugar. Isso é o que Lucas faz. Mas como falamos, essa não parece ser a ordem cronológica, mas sim a ordem de Mateus. Porque avança no sentido da sutileza e avança no sentido da esfera da tentação. Corpo, alma e, finalmente, espírito. Um segundo motivo, nós estamos avançando já para a primeira, mas precisamos voltar aqui. Um segundo motivo para crermos que Mateus é quem estabelece a ordem cronológica. Nós não conseguimos imaginar que o Senhor possa ter dito para Satanás, arreda-te, Satanás. Uma palavra autoritativa. Arreda-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós não podemos crer que após o Senhor dizer isso, Satanás continuou tentando. Compreendeu? Então Lucas coloca isso em segundo lugar, mas Mateus coloca em último lugar. Porque essa é a palavra autoritativa do nosso Senhor Jesus, dizendo, afasta-te, retira-te, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, por pelo menos esses dois motivos, Mateus parece ter a ordem cronológica. Então, continuemos. Com relação ao corpo, concupiscência da carne, transformar pedras em pão. Ainda com relação a essa tentação, por favor, projete o primeiro quadro outra vez, se possível, no que se refere ao corpo. Veja, na primeira tentação, a pauta, o que está em pauta, é a questão do egoísmo, ou do egocentrismo. O que é concupiscência da carne? Um impulso para satisfazer os seus próprios desejos. Do que nosso Senhor tinha desejo? Alimento. 40 dias jejuando. Agora, se nós achamos que Jesus era super-homem, então essas coisas não significam nada para nós. Mas se nós sabemos que Ele é homem, sujeito às mesmas fraquezas e vulnerabilidades que nós, embora sem pecado, então nosso Senhor estava 40 dias sem alimento. E foi tentado com relação aos pães. Concupiscência da carne é um impulso para satisfazer seus desejos. A pauta, então, nessa tentação, egoísmo. Se o Senhor usasse poder divino para transformar pedra em pão e satisfazer-se, Ele estaria usando poderes que os seus irmãos não poderiam usar. Compreende, irmão? Ele não usaria nenhum poder divino nas suas tentações. Então, nosso Senhor recusou a oferta de Satanás. E depois vamos ver o porquê de sua resposta.
Está aí no quadro, você está vendo, o Senhor tentado a exercer poder divino para transformar pedras em pães. Ele não o faria. Cada tentação envolve uma pergunta. E aí está a pergunta que entendemos estar ligada à primeira tentação. A grande pergunta. Todas elas têm como centro o amor de Deus. Sempre o amor de Deus. Então a primeira pergunta é: esse amor de Deus suprirá o Senhor Jesus? A pergunta que deve ser feita com relação à primeira tentação é: seu amor me suprirá? Ou eu realmente devo transformar pedras em pães para satisfazer meus desejos necessários, minhas necessidades lícitas? Seu amor me suprirá? Por favor, projete o segundo quadro, mais uma vez, por favor. Com relação à alma, o assunto envolvido na tentação ligada à alma é a soberba da vida. Porque, como falamos na ordem de Mateus, agora Satanás transporta o Senhor Jesus para o pináculo do templo. Se você estudar isso, irmão, com atenção, você vai ver que não se refere exatamente ao templo. O pináculo do templo é uma ponta do muro que circundava o templo. E essa quina do muro, ela está de frente para o Vale Cedron. Um abismo profundo. Desde o pináculo do templo até o fundo do Vale Cedron são centenas de metros. Então, muito provavelmente, esse seja o lugar onde Nosso Senhor foi colocado, nessa quina do muro, chamado de pináculo do templo, já que o muro também era sagrado e era considerado área do templo. Então, esse é o pináculo do templo. O templo, propriamente dito, não tem pináculo. Então, ali foi o Senhor colocado naquela quina, diante, provavelmente, do Vale Cedron. E Satanás disse: atira-te daqui lá embaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos. Então essa tentação aborda a soberba da vida. Por quê? Porque ela atua no aspecto da presunção. Será que o Senhor Jesus agiria dessa maneira? Essa tentação tem a ver com autopromoção. Essa tentação tem a ver com exibir-se de modo espetacular. Ah, irmãos, assim como essa tentação atingiu nosso Senhor Jesus, como ela atinge cada um de nós. Quantas acrobacias religiosas nós vemos chamados servos do Senhor fazerem no meio do povo de Deus, com a única finalidade de autopromoção, de chamarem atenção para si mesmos e obterem glória ou vantagens de alguma maneira. Então nosso Senhor foi convidado a se atirar do pináculo do templo. Alguns estudiosos entendem que esse salto, ao invés de ser dado em direção ao Vale Cedron, seria dado em direção à área do templo, o que não muda o fato. Se for com relação à área do templo, então lá teriam muitos espectadores que veriam algo espetacular. Aquele homem pulando, saltando do pináculo do templo e descendo são e salvo, entre eles sendo homem. Uma expressão espetacular de quem ele era. Então nosso Senhor respondeu de uma determinada maneira que vamos ver. O que está envolvido nessa tentação com relação à pergunta. Veja aí a pergunta. Seu amor me guardará? Seu amor me guardará? E a terceira tentação, rapidamente, para entrarmos então nas respostas. O terceiro quadro tem a ver com o espírito, como nós falamos. E aí o Senhor foi tentado na concupiscência dos olhos. Tudo o que há no mundo. Por que Satanás obteve vitória nesses três aspectos? Quando tentou o primeiro casal, aqui não vamos ter tempo de entrar nos detalhes, leia lá Gênesis 6 e você vai ver exatamente esses três pilares aí. Vendo que o fruto era desejável para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aí estão os três pilares de novo. E o primeiro homem caiu. Então, nosso Senhor Jesus foi exposto de novo a essa investida de Satanás nos mesmos pilares. Então, quando nós chegamos à questão da concupiscência dos olhos, a pauta, o assunto envolvido aí é transigência.
Será que o Senhor faria concessões? Será que o Senhor faria concessões para que obtivesse reino e glória? Como colocamos aí no quadro, será que nosso Senhor iria possuir reino e glória sem cruz? Não se assuste com essa oferta do inimigo. Veja bem na sua Bíblia que nosso Senhor não disse uma palavra contra o que o inimigo falou. Ele não disse, você é um mentiroso, esses reinos não são seus, essa glória não é sua, não. Nenhuma palavra contra isso. Por quê? Porque quando Satanás investiu sobre o primeiro homem e ele caiu, aquele que deveria ser embaixador e representante de Deus no jardim e para toda a humanidade como cabeça, subordinou-se a Satanás. E quando ele se subordinou a Satanás, Satanás assumiu o lugar de controle sobre a sua função e sobre a sua missão. Foi isso que aconteceu com o homem. Então, quando Satanás se apresenta ao Senhor e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares, mostrando reinos do mundo e a glória deles, o Senhor não disse uma palavra contrária. Isso não te pertence. Então, observe esse detalhe importante. O império de Satanás é uma esfera de golpe de Estado dentro do reino universal do nosso Senhor Jesus. Há um só Deus, um só Senhor e um só soberano. Mas há uma esfera de golpe de Estado, onde Satanás, debaixo da permissão soberana de Deus, exerce o seu domínio, o seu controle. Aí vem o príncipe do mundo. E ele nada tem em mim. Que bendito Salvador. Ele está dizendo em outras palavras, Satanás tem se alimentado do homem desde que ele caiu. Mas com relação à minha vida, ele em mim não terá alimento. Ele nada tem em mim. Então essa é a terceira esfera. O assunto envolvido aí então, como colocamos lá, possuir reino e glória sem cruz. E a pergunta envolvida aí, Deus é suficiente? Seu amor me basta? Agora, por favor, apague o quadro, por favor. Agostinho, irmãos, disse certa vez assim, há um teste de nosso amor pelo Senhor. E o teste é o seguinte, se o Senhor se apresentasse a você hoje, após essa reunião, lá no seu quarto fechado, e dissesse assim a você, eu te darei agora, em um instante, tudo que seu coração mais deseja. Com uma única condição. Você nunca mais verá o meu rosto. Então Agostinho diz, o tremor interior que nós sentirmos diante dessa sugestão é a medida do nosso amor por Cristo. Bernard de Clairvaux, ou Bernardo de Claraval, como é conhecido, outro irmão do século XII, ele escreveu algo tão precioso com relação a essa questão do amor do Senhor. Ele disse assim, ó, faz-me teu para sempre mais e mais. E em toda a minha fraqueza aqui, não permitas nunca, nunca jamais, Senhor, que eu viva mais do que o meu amor por ti. Irmãos, o teste envolvido, os 3 testes envolvidos na tentação do nosso Senhor Jesus, tem a ver com esse pilar central. Seu amor me suprirá ou eu devo transformar pedras em pães? Seu amor me guardará? Seu amor me basta? Me é suficiente? Então, vamos às respostas do Senhor. E nosso último passo, então, para essa noite. As 3 respostas do Senhor. Irmãos, de onde o Senhor extrai suas 3 respostas? Do livro de Deuteronômio. Que maravilhoso isso. Deuteronômio é a segunda lei, a repetição da palavra do Senhor para uma nova geração. A primeira geração, assim como Adão, caiu e os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. A segunda geração creu e pela fé herdou as promessas de Deus. Então,
As respostas do Senhor são tiradas do livro de Deuteronômio, palavras para a geração que herdou a terra, sob a liderança de Josué. A primeira resposta, Deuteronômio 8:3. Importante você conferir na sua Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Uma parte do verso 3 de Deuteronômio 8. Essas são as primeiras palavras do ministério do Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus só disse uma frase antes dessa, mas não no seu ministério, antes de iniciar o seu ministério. Ele se apresentou a João Batista, João hesitou em batizá-lo, e ele disse para João: deixa, nos convém cumprir toda a justiça. Mas quando nosso Senhor foi batizado e iniciou o seu ministério, sendo tentado pelo diabo, essas são as primeiras palavras que saíram da boca de nosso Senhor. Que sugestivo isso é. Essas serem as primeiras palavras do ministério de nosso Senhor. Por quê? Porque nosso Senhor vai falar sobre viver da palavra de Deus. Ontem nós citamos o Salmo 40, versículo 8. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade, e dentro em meu coração está a tua lei, ou a tua palavra. 30 anos enchendo seu coração e entesourando a palavra de Deus no seu coração. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Então as primeiras palavras do seu ministério público não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido irmão, algo em torno de 27 anos atrás, nós éramos bem mais jovens, nós tivemos o privilégio de ouvir um irmão que enfrentou perseguição na China comunista. E esse irmão estava ministrando em uma conferência próxima aqui, e ele estava falando sobre 1 Pedro, que tem como tema sofrimento e glória do nosso Senhor Jesus. E o que isso implica para nós. Quando, ao final dessa série de mensagens na semana, ele foi procurado por um grupo de irmãos mais novos, que pediram intensamente que ele desse um pequeno testemunho a respeito de seu aprisionamento, todos aqueles anos na China comunista. E aquele irmão disse algo impressionante para muitos jovens e alguns outros que tiveram a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente. Ele disse que quando ele foi levado a esse campo de concentração, ele foi levado exclusivamente por ser um professor da Bíblia na China. Quando a revolução alcançou o país, ele foi arguido. E eles disseram a ele: você pode continuar pregando a Bíblia, mas você irá pregar a parábola do filho pródigo assim. O filho pródigo é o proletariado. E o boi cevado é o sistema comunista. Então esse irmão diz: eu não posso fazer isso e violar a palavra de Deus. Então, naquele momento, sem voltar para casa, ele foi colocado num veículo para ir ao campo de trabalhos forçados. Quando ele estava nesse veículo, um ônibus que carregava muitas outras pessoas, marginais, prostitutas, pessoas que o sistema comunista recolhia das ruas e conduzia para esses campos. Lá estava ele. Então ele disse que ele olhou aquelas pessoas e fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo nesse ônibus? Então, irmão, ouça bem. Ele disse que o Senhor falou uma palavra ao seu coração. Isso está em Isaías 53, 12. Ele foi contado com os transgressores. Ele disse que quando chegou a esse campo de trabalhos forçados, as pessoas disseram assim: você vai começar a inchar. E esse inchaço vai subir dos seus pés para o seu joelho, para o seu quadril, e quando ele atingir os seus rins, você morre. E ninguém aqui dura mais de 6 meses. Esse irmão permaneceu nesse campo 22 anos. Ele disse que essa palavra do Senhor, ele foi contado com os transgressores.
o sustentou por 22 anos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Irmãos, a relação do Senhor Jesus com a palavra, tão diferente da relação do povo de Israel com a palavra. O povo de Israel comia maná e dizia: queremos carne. Na primeira ocasião, em Êxodo 16, o Senhor os tolerou e deu carne a eles, graciosamente. Ninguém foi julgado por isso. Deu carne para os seus bebês. Um pouco mais tarde, eles pediram carne de novo. E agora o Senhor não os tolerou. O Senhor concedeu o que eles queriam, mas fez definhar-lhes a alma. E alguns deles morreram com a carne entre os dentes. Consideraram o maná um pão vil. Nossa alma tem fastio deste pão vil. Quão diferente foi a relação do Senhor com a palavra de Deus. Aquele maná do céu era figura, em primeiro lugar, do próprio Cristo. E era a provisão alimentar de Deus para aquele povo no deserto. E é a isso que nosso Senhor Jesus está se referindo. Deuteronômio 8:3. Ele te deu maná para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ah, irmãos, que o Senhor chame de volta o nosso coração à sua bendita palavra. Que amemos a sua palavra. Quanto eu amo tua lei, ela é minha meditação todo dia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ah, irmãos, por que tanta fraqueza, de modo geral, na cristandade? Nós não temos comido o pão que o nosso Senhor comia, que é Ele mesmo. Minhas palavras são espírito e vida. Não só de pão viverá o homem. Então, essa foi a primeira resposta do nosso Senhor Jesus. A segunda resposta, Deuteronômio 6:16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nosso Senhor extraiu essa frase de Deuteronômio 6:16. Sendo que Deuteronômio 6:16 prossegue. Como o tentaste em Massá. Então acho que essa frase seguinte vai nos ajudar um pouco a entender essa resposta do Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:16. Como o tentaste em Massá. Massá significa tentação e Meribá significa provocação. Se você ler Hebreus 3:8 e 9, lá está escrito assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no deserto, no dia da tentação no deserto, ou da provação no deserto. Quando vossos pais me tentaram e me puseram à prova. Hebreus capítulo 3. Em que sentido esses pais no deserto puseram o Senhor à prova? Aí você precisa, vou só citar, Êxodo 17:7. Essas são as águas de Massá, Meribá. O que aconteceu ali? Ali há uma grande pergunta que nos interessa. Êxodo 17:7. A pergunta lá é: está o Senhor no meio de nós ou não? Dá-nos água para que não morramos aqui nesse deserto. Está o Senhor no meio de nós ou não? Essa foi a pergunta em Massá. Então, quando nosso Senhor Jesus usa essa frase de Deuteronômio 6:16, não tentarás ao Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Ou seja, qual era a questão envolvida nessa segunda tentação? Esse atirar-se do pináculo do templo. Essa é a grande questão. Está o Senhor comigo ou não? Devo testá-lo? Devo tentá-lo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, será que atirar-se do pináculo do templo estava nos caminhos de Cristo, conforme ordenados por Deus? Porque nessa segunda tentação, Satanás omite algo extremamente importante. O Salmo 91:11 diz assim: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Satanás omitiu essa expressão. Em todos os teus caminhos. Será que fazia parte dos caminhos de Cristo, segundo a ordenação de Deus, atirar-se do pináculo do templo? Claro que não. Tentar a Deus é presunção. Então nosso Senhor foi tentado nesse assunto da presunção.
Mas o que ele respondeu? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se nós estivermos, queridos irmãos, onde Deus nos colocou, então Ele poderá vir nos encontrar onde nós estamos. Mas Deus não tem responsabilidade de nos encontrar onde Ele não nos colocou. Isso é extremamente importante. Se o nosso Senhor Jesus estivesse naquele pináculo do templo por obra de Deus, Deus iria encontrá-lo onde ele estava. E Deus teria a responsabilidade de vir até onde ele estava. Mas aqueles caminhos não eram caminhos conforme ordenados por Deus. Então o Senhor Jesus sabia que o Pai não teria a responsabilidade de encontrá-lo em caminhos que não foram ordenados pelo seu próprio Pai. Então não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa tentação também nos diz algo mais. O perigo de contarmos levianamente com a graça de Deus. Tem uma história verdadeira que diz o seguinte. Um jovem ministro subiu ao púlpito certa vez, buscando de alguma maneira dizer que ele ministrava apenas por inspiração divina. Então ele subiu naquele púlpito e disse aos seus ouvintes: quando eu subo nesse púlpito, eu nunca sei exatamente o que eu vou dizer. Aí alguém no auditório disse assim: amém. Por isso, quando você desce daí, ninguém sabe exatamente o que você falou. Nunca podemos contar levianamente com a graça de Deus. E foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele não contava levianamente com a graça de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós podemos tentar o Senhor Deus no serviço a outros. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós citamos ontem aquela frase de Spurgeon para aquele jovem. Lembra-se? Suor, suor, suor. Finalmente, irmãos, vamos para o último aspecto e encerramos. A última resposta do Senhor. Lembre-se, agora estamos na esfera do Espírito. Satanás investiu nas duas primeiras tentações no terreno da filiação. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus, atire-se daqui lá embaixo. Agora Satanás deixou esse terreno. E a sua investida vai ser mais sutil. Porque as tentações crescem, progridem no sentido da sutileza, já falamos, e nas esferas da tentação. Corpo, alma, espírito. Então agora Satanás vai atingir o espírito de nosso Senhor. E fazer o maior apelo a Cristo. Mas nós precisamos entender por que esse é o maior apelo a Cristo. Então acho que antes de comentar mais sobre essa terceira tentação, vamos abrir Isaías 9 para entender esse apelo. Isaías 9, observe com atenção esses versos. Capítulo 9 de Isaías, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente, mais uma vez, o seu governo. E venha paz, sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Vamos parar por enquanto aqui. Esse apelo da última tentação foi o apelo mais violento ao Senhor Jesus. Por quê? Porque, irmão, o que estava sendo oferecido para o nosso Senhor Jesus não era um possuir reinos para ser o Senhor de todos, no sentido de uma dominação humana. Quem sabe o Senhor sendo tentado no mesmo sentido em que Napoleão Bonaparte foi, ou quem sabe Alexandre o Grande. Não entenda essa tentação assim, porque não é isso que ela quer dizer. O pano de fundo de Isaías que acabamos de ler, sem dúvida, está envolvido nessa tentação do Senhor. O que Satanás está dizendo em outras palavras? Veja, ele toma o Senhor, não sabemos se literalmente ou em espírito, isso pouco nos importa, o que importa é que a tentação foi real. Então ele toma o Senhor e o leva a um alto monte, diz o texto.
E desse monte ele mostra ao Senhor Jesus os reinos do mundo e a glória deles. E diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Amados irmãos, o nosso Senhor conhecia Isaías tão bem. A primeira vez que ele abriu o rolo do livro, foi Isaías que ele o leu, em Isaías 61. Toda a palavra estava em seu coração. Quando Satanás faz esse apelo ao Senhor, por que esse é o apelo mais violento e profundo? Porque era um apelo para que Jesus, o Filho de Deus, assumisse o reino e passasse a reinar. Para que se aumente o seu governo. E venha a paz sem fim. Não foi para isso que ele veio? Para estabelecer o trono de Davi? Pois tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Estabeleça já o teu reino. Traga paz sem fim. Abençoe toda a humanidade. Pois para isso você veio. E esses reinos me foram dados. Aliás, Satanás disse isso ao Senhor. Tudo, ou eles me foram entregues. Está aí no seu relato combinado de Mateus e Lucas. E nosso Senhor não disse que Satanás estava mentindo. Já explicamos isso. Quando lhe foi entregue? Quando o homem caiu. Tudo isso me foi entregue. E tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Mas então aqui nós chegamos no ponto mais importante. Olha a última frase desse verso 7 de Isaías. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, o Senhor não assumiria o poder, o reino e nem a glória, a não ser pelo zelo do Senhor dos Exércitos. Bendito seja seu nome. Ele era aquele que sabia quais eram os propósitos do Pai. E ele sabia que a obra de Deus e a vontade de Deus só podem ser cumpridas pelos caminhos de Deus. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, concluindo. Quando nós olhamos para essas tentações do Senhor, nós podemos falar como Paulo em 1 Coríntios 15, 57. Quando ele disse assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu quanto à concupiscência dos olhos, quanto à soberba da vida, quanto à concupiscência da carne. Ele venceu quanto ao corpo, ele venceu quanto à alma, ele venceu quanto ao espírito. Ele venceu quanto ao egoísmo, ele venceu quanto à presunção e ele venceu quanto à transigência. Nosso Senhor não fez concessões. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estabeleceu um trono de graça e misericórdia. Foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Bendito seja o mordomo aprovado por Deus. Vamos orar. Pai, entregamos nas tuas mãos tua bendita palavra e te pedimos, por favor e graça, que o Senhor explique ao nosso coração, que o Senhor nos introduza na vida de união com teu Filho mais intimamente e nos leve a experimentar as suas vitórias. Ó vencedor de Deus, nós te adoramos. Tu és digno, Senhor, de receber honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, por tua persistência, por tua coragem. Obrigado por tuas tentações. Bendito é teu nome. Mordomo, modelo, nós te adoramos. Em teu nome oramos. Amém.